Hoje o tema da live é um tema bem polêmico. É um tema bem polêmico, é o tema de corrupção dentro do processo das licitações. Desde quando eu atuo no segmento em 2009, eu só ouço isso aí o tempo inteiro, principalmente quando eu falo para uma pessoa leiga que não conhece do processo ou que conhece somente daquele noticiário da TV e a gente fala sobre licitação, a pessoa já pensa o que vem à cabeça, corrupção. O intuito desses bate-papos, dessas lives que a gente faz é o quê? É quebrar essas objeções, mostrar para as pessoas que acontece realmente isso aí dentro do processo, mas é bem pequeno a corrupção dentro do processo, pelo menos é o que eu visualizo aqui, né, pessoal? Eu preparei algumas perguntas que a gente escuta quase que diariamente não, posso dizer semanalmente sobre esse tema, e quero contar também com a ajuda de vocês, para que se tiver dúvidas, separei aqui até 10 questões que perguntam para a gente direto sobre isso aí. E vou começar já com uma assim, ó: não vou vender para o governo, porque só existe corrupção e eu vou precisar pagar para receber se eu vender. Olha, eu posso dizer do meu dia a dia e do que eu vejo com os nossos alunos, com os nossos clientes. A corrupção, ela existe no processo? Não tem como não existir. Tudo aquilo que envolve pessoas e muito dinheiro, vai acontecer o lado errado das coisas, porque as pessoas aceitam ser corrompidas, pensando que esse é o melhor caminho para você fazer dinheiro e para você crescer mais rápido. Deixa eu ligar o ar aqui que deu uma esquentada. Então, para você, no governo só existe corrupção, nas compras públicas só existe corrupção? Claro que não, pessoal. Eu posso dizer que é uma parcela, pelo menos que eu tenho visto, muito pequena de todo o processo, de todo o volume de compras que existe isso. Eu vou dar um exemplo que dá para comparar um pouco com relação a isso. Olha a quantidade de aviões voando nesse exato momento, tá? São milhares de aviões por todo o mundo. Se cai um deles, noticiário de uma semana, 2 semanas só bate em cima disso. Aí as pessoas ficam com medo de viajar de avião, ficam com medo de fazer diversas coisas que precisam do avião porque caiu aquele avião. E é a mesma coisa. Olha a quantidade de compras públicas que existem pelo Brasil todo, todos os dias. E descobrem acontece a corrupção, alguma coisa assim, num processo, sai na mídia, e daí todo mundo já fala que não vai vender mais, porque só existe corrupção. E para você receber, só tem coisa errada. Então, primeiro ponto, se você identifica que há corrupção e é uma dessas perguntas, o que fazer quando descobre a corrupção? Quando há corrupção num órgão ou num processo? Primeiro, você tem que usar dos meios legais, jurídicos, para barrar o processo, para barrar esse processo, para não deixar o processo ir para frente. E existem meios de você fazer isso. Órgãos fiscalizadores para você denunciar. Nós aqui, durante muito tempo, nos processos que eu participei, que eu identificava que tinha coisa errada, eu falava, não quero nem saber disso aí. Deixe para eles e eu vou fazer minha parte participando de outros processos. Mas não, o que eu procurei fazer, pessoal? O que eu procurei fazer depois de um tempo? Se há coisa errada, nós vamos pegar a nossa parte jurídica e entrar, acionar conforme há a possibilidade de fazer isso para buscar os nossos direitos. Nós não podemos aceitar, se a gente faz o processo, Chechel, Kise, tudo bem? Se a gente faz o processo legal, todo ele transparente, e uma empresa faz os seus esquemas, que isso a gente sabe que acontece, infelizmente, tenho visto ainda algumas coisas assim, principalmente norte, o Brasil todo existe, tá? Falar que não, é muito pequeno, mas existe. Mas como a gente participa de um fluxo, de uma quantidade enorme de processos, bom dia Ferrão, e por todo o Brasil, então a gente identifica alguns casos que a gente sabe que está cheirando coisa errada. E qual é o processo? O que a gente faz? O departamento jurídico vai, dentro da lei, ver o que pode ser feito para não gerar um problema para nós e também fazer com que aquele processo tenha
transparência. A transparência ela é muito importante. Por que a transparência ela é muito importante? Bom dia, Kizzy. Por que a transparência ela é muito importante durante o processo? Porque quanto mais transparente forem os processos de compras públicas, e posso dizer que de 2019 para cá, 2009 para cá, cada vez mais o processo está ficando transparente, onde você consegue, principalmente depois que passou a ser pregão eletrônico. Porque o pregão eletrônico ele dá a possibilidade de mais empresas participarem, todo o processo fica num portal onde você consegue ter acesso à documentação dos concorrentes, dos vencedores, do vencedor da disputa. Você consegue analisar a documentação juntamente com o pregoeiro daquela disputa. Então, a partir do momento que passou para os processos eletrônicos, ele melhorou a transparência, ele deu mais essa transparência ao processo. Ah, mas o presencial dava? Pessoal, meu ponto de vista não. Tanto que eu lá no início eu comecei a fazer presencial, participei do presencial, só que eu vi coisas que eu não achei legal, que eu não achava certo, os acordos que às vezes as pessoas têm medo de falar na internet, né? Eu não tenho medo nenhum de ver na entrada de um órgão público aquele círculo de pessoas, né, de pessoas, de fornecedores, já negociando quem vai ganhar cada item e oferecendo uma certa quantia para você não participar, ou se participar, não dar o lance para arrematar tal item do pregão. Então, como eu visualizei isso lá no início, eu falei, eu não quero isso para mim, porque eu visualizava eu dentro do processo com uma vida longa. Falei, não quero, por isso caí fora do pregão presencial. Pregão presencial, no meu ponto de vista, é um pregão onde a maior possibilidade de coisa errada, de corrupção, todo mundo sabe, ninguém faz nada. Infelizmente é assim. Já o eletrônico, não vou falar que isso não aconteça, mas é muito menor. Pessoal, olha a quantidade de pregões que são publicados diariamente. Somente num portal antigo Comprasnet, que hoje é o Compras, ele tem mais de 500 editais sendo publicados em média por dia. Aí vocês totalizando todos esses portais, não sei, não tem um número certo, mas eu acredito que seja mais de 2.000 licitações por dia, eletrônica somente. Isso, licitação, não estou falando de dispensa, não estou falando cotação, nada, porque nosso foco aqui, nossa área de atuação é somente o pregão eletrônico. Ô Kizzy, se você quiser entrar e falar alguma coisa sobre o tema também, que é importante, esse feedback, é só você me enviar o convite, tá? Ou qualquer um. Deixa eu ler o que passaram aqui, ó. O Nascimento Engenharia colocou assim: tem licitação que antes mesmo de acontecer já sabemos quem vai ser a vencedora. Tá complicado. Então, você tem que usar dos meios legais para barrar esse processo. Nós já fizemos diversas vezes, tanto com a doutora Priscila quanto com o doutor Júnior. Hoje nós temos sócios capacitados para barrar o processo, porque não é certo. Não é certo. Ah, mas eu vou barrar. Eu tinha uma visão antes que era assim, pessoal. Ah, mas se eu barrar aquele processo, se eu participar, o pregoeiro vai ficar de olho em mim assim, vai prejudicar. Não. Tanto o pregoeiro, o órgão público, quanto o Éder participando, o fornecedor, ele tem que estar dentro da lei. Se ele estiver dentro da lei, ele não tende a não ter problema. E se tiver, você vai se utilizar das ferramentas da lei para resolver esse problema. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais. Chechel está falando exatamente. Os presenciais são onde ocorrem mais fraudes. Sim, por isso que eles estão acabando. E eu vejo assim, eu recebo contato assim: ah, Éder, eu gostava tanto do presencial, agora que mudou o eletrônico eu não sei nem mexer nisso. Eu conheci pessoas que elas iam em licitações lá no início. Conheci pessoas que iam em licitações, era funcionário de empresa, ele nem ia para ganhar, ele ia só para tirar dinheiro dos outros nas licitações. Realidade, pessoal, às vezes as pessoas têm medo de falar isso na internet. Eu posso falar de cara limpa, nunca me envolvi nada disso, e por isso eu saí do processo presencial. Ah, Éder, dá para fazer o processo presencial sem entrar nos acordos? Dá também, mas você já ouviu aquela história que pode bater
como que a pedra tanto bate que até fura, alguma coisa assim, uma hora você pode cair em tentação. São tantas ofertas que às vezes uma oferta dessa pode ser irresistível e você cair nisso aí. A gente é ser humano, então para isso não acontecer, eu peguei e decidi não participar do presencial mais. Sim, o contrato com o concorrente são pessoalmente, exatamente. Os contratos são feitos ali antes do processo, né? Já fazem os acordos. E quando eu vi que eu não ia entrar nesses acordos e sem esses acordos eu não ia conseguir arrematar o processo, o que eu decidi fazer? Cair fora. Deixa eu ver o que mais para mim continuar. Hoje não consigo, vamos marcar. Beleza. A Kizzy está dizendo que ela não consegue participar desse bate-papo. A Licita Mari, a Mari, eu também acredito que ela trabalha com licitação. Ô Mari, se você quiser entrar, me envia o convite, a gente faz um bate-papo. Aqui nós somos abertos a conversar com todos, principalmente com quem atua nesse segmento, para falar um pouco do que você pensa e sobre o processo, ok? Mas vamos continuar aqui. E o que é a corrupção? A corrupção é quando, meu ponto de vista, tá pessoal, não vou falar exatamente o que é. É quando o órgão público faz o acordo com alguma empresa e ela está levando alguma vantagem por isso. Ou a empresa, com certeza, porque ninguém vai fazer acordo sem levar vantagem, ou a empresa, o fornecedor, ou o órgão, com certeza os dois estão levando vantagens financeiras ou qualquer outro tipo de vantagem para uma única empresa levar aquele processo. Agora uma coisa que eu também tenho que deixar claro aqui, eu não acho errado assim. Uma empresa já faz o trabalho muito bem feito no órgão, todo o processo dentro da lei e tem preço. Vai executar o pregão? Vai ter uma disputa. Se ela tiver preço para arrematar, porque documentação com certeza ela vai ter. Então não tem o porquê. Ela pensando dessa forma, ela tem uma vantagem, porque ela já conhece o processo, ela tem preço, isso e aquilo. Éder, mas outra empresa arrematou com um preço melhor. Se outra empresa arrematou com um preço melhor e ela tem a documentação, você perdeu o processo. Então, isso é normal acontecer. A gente participa de pregões de lotéricas da Caixa e os processos de lotéricas da Caixa são a documentação em si, por ela, tanto o cadastro como a documentação, por ser um processo que para nós é muito simples, as pessoas são desclassificadas por cometer falhas bem simples. E quando a gente atua no processo, essa parte é impecável. Semana agora tem um edital que se credencia até dia 6 para a disputa acontecer na semana que vem. Mas o que acontece? A gente faz todo o processo para dar certo, para arrematar. Só que é uma disputa de preço. Quem dá melhor oferta. Então não tem o que fazer. Se a gente tiver melhor oferta, a gente vai arrematar. Senão ficamos bem classificados e ali aguardar a análise da documentação dos concorrentes de quem arrematou o processo. Tá? Não vejo como eu via muito falar antes. Já fizemos diversas divulgações do nosso trabalho nesses pregões de lotérica. O pessoal fala assim: mas pregão de lotérica da Caixa é só corrupção, é só político por trás. Pessoal, nós atuamos nesse processo, eu atuo desde 2018. Já arrematei pregões para médico, para empresários, para advogados, para gerente de banco, nós vamos participar para ex-político, mas participar do processo legal. Toda a documentação como se fosse uma pessoa normal. Até hoje, de 2018 para cá, eu não vi nada de coisa errada no processo de lotérica da Caixa. É um processo que aparentemente, para nós, não sei se é porque a gente faz muito, é muito simples, mas as pessoas se perdem e mesmo sem conhecer o processo ficam falando abobrinha, que é só corrupção nesses pregões de lotéricas. Não são. De novo, vou repetir aqui porque essa live vai ficar gravada. De 2018 para cá, eu tenho atuado nesses pregões de lotéricas e nunca vi nada de errado. Olhando no olho de vocês, assim, nunca vi nada de errado. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode digitar aqui, tá? Eu vou continuar a responder aqui. Tem hora que eu aceno, tem hora que eu não consigo. Vamos lá, o Herbert.
Então a corrupção é isso, é quando acontece. Bom dia, obrigado pelo convite, mas daqui a pouco tem um eletrônico para participar. Mari, deixa para a próxima, tá? Mas a hora que eu estiver em live, se você quiser fazer um bate-papo, eu sei que você atua também com licitação, e é legal esse bate-papo, como eu disse, para a gente cada vez mais quebrar a objeção e trazer empresas do bem. O que é empresas do bem? Empresas que gostam de fazer a coisa certa para participar do processo, porque quanto mais transparente o processo, mais empresas a gente consegue trazer para participar dessas vendas. E no meu ponto de vista, toda empresa, qualquer empresa tem que vender para o governo, qualquer empresa, não importa, não pode ser assim, 90% do meu faturamento ser empresa e 10% privado, não. Você tem que continuar com as suas vendas privadas, 60%, 70%, e a venda para o governo ser algo a mais. Se você tiver essa visão, você não vai ter problemas, como eu vejo muitos que às vezes começam a se render por essas vendas governamentais, chega a época de oscilação, que geralmente no final do ano para um pouco de ter licitação, às vezes na época de uma eleição municipal, de uma eleição igual tem esse ano do governo, que dá uma segurada alguns meses antes, e as pessoas deixam de faturar. Por quê? Deixaram de vender para o privado e vender só para o órgão público. Então, a venda para o governo, ela é algo a mais para a tua empresa, eu acredito. Mas quando você quiser, toda terça eu estou fazendo esse bate-papo, a gente entra e fazemos um bate-papo legal, tá bom? Então a corrupção é isso, é quando envolve alguma coisa errada no processo, no meu ponto de vista, tá? Alguma coisa errada, quando ou alguém está se favorecendo, se beneficiando durante o processo. Isso é o mais comum. Por quê, pessoal? Como eu vou voltar a dizer novamente, onde tem pessoa, ser humano e dinheiro envolvido, infelizmente isso acontece. Isso acontece. É passivo de erro. E o que é? Eu lembro uma vez um religioso falando assim, um padre, né? Falando que ele não ficava em 4 paredes com uma mulher. Por quê? Porque primeiro, ele é padre. Segundo, ele é ser humano. Terceiro, que ele poderia cair em tentação. Então, para que isso não acontecesse, e é um padre bem famoso da internet, para isso não acontecer, o que ele fazia? Ele evitava. Então é a mesma coisa, como quando eu disse do pregão presencial. Ô Mari, eu vou pedir para a Beatriz, que é da minha equipe, entrar em contato com você, a gente agendar uma live, ok? Um bate-papo, tá? Uma próxima terça-feira. Próxima terça não, provavelmente só em fevereiro, porque nós já estamos com a agenda do mês de janeiro lotada, ok? Então esse padre estava dizendo que ele não ficava em 4 paredes com uma mulher para não acontecer uma tentação, para não ter a tentação e não sofrer com isso, e não ser depois crucificado, né, com esse ato. Então é a mesma coisa, o que aconteceu comigo com o pregão presencial. Decidi não participar do processo para não cair em tentação. Então a parte da corrupção é essa. Outra pergunta, que nós estamos na terceira somente. Ainda existe corrupção? Existe, pessoal. Infelizmente. Enquanto empresas do bem, que eu gosto de dizer, não entrar no processo para participar da disputa, essas empresas que gostam de fazer coisas erradas e que fizeram coisas erradas durante anos, porque o processo antes desse pessoal que veio na internet de 2016 para cá, eu vim para a internet em 2016. Antigamente não tinha tanta divulgação. Então as pessoas, quem estava ali estava fazendo sempre os processos, ganhando os acordos, e a roda ia rodando, e aquele pessoal. Eu lembro quando eu comecei a fazer esse trabalho, pessoal, ainda levei muita paulada, porque falaram assim, mas você vai ensinar os outros a participar de licitação? Sempre foi o intuito, uma dificuldade que eu tive de aprender. Eu tive essa ideia de ensinar as pessoas do meu jeito simples mesmo a participar do processo, e com isso trazer essas empresas para vender para o governo, procurando. Ainda eu lembro que no começo eu falava assim, perguntaram para mim, mas para que você quer fazer isso? Eu falava assim, que eu quero acabar, não consigo, mas diminuir a corrupção. Eu lembro com uma empresa que fazia todo o marketing para a gente, falou assim, mas cuida das suas coisas, não queira cuidar da corrupção do mercado. Mas, pessoal, se eu faço a minha parte, a Mari que trabalha com licitação ensina, faz a parte dela,
outro faz, todo mundo fazendo, tende o mercado a ficar mais transparente e melhor para todo mundo, e tirar essas empresas que viviam, desculpe o jeito aqui de falar, né? Igual aquela porca que aparece às vezes em anúncios, né? Os políticos, que muitas vezes não são só os políticos corruptos, mas aquelas empresas mamando nas tetas daquele órgão público e ninguém mais entrava, né? Deixa eu ver o que falaram aqui. Uma dúvida: no caso de alvará vencido, tem recurso ou depende da comissão? Puta, é complicado, preciso ver o Nascimento no edital, porque eu não me lembro se o alvará não entra como documentação fiscal, se não me falha a memória, tá? Não entra, né, Dr. Lucas? O alvará vencido, ele não entra como aquele documento, não entra como fiscal. Então, provavelmente você tem problema. Porque uma coisa simples que a gente faz aqui, pessoal, parece assim que a gente está falando, fazendo algo de fora do comum. É muito simples nosso processo. O que eu faço aqui? Toda dúvida que a gente tem antes do processo, a gente fala com o pregoeiro. Muito simples. Converso com o pregoeiro e resolvo todo o problema. Ah, seu pregoeiro, estou com o alvará vencido. Ele vai falar: você vai ser desclassificado. Ah, e se eu for renovar e tiver um protocolo, alguma coisa assim? Ah, será aceito. Então, pergunta para o pregoeiro. Ok? Ó, tintas. Ó, eu já dei vários exemplos de tinta. Tintas, fios, vendas. Ano eleitoral, as licitações diminuem, com certeza. Se trocar o gestor, corre risco de pagamento, atrasar, dificultar mais do que o normal. Sim, pode atrasar. Por mais que o processo segue prazos e lei estabelecido no contrato, quando troca gestão, eu lembro uma vez que eu vendi para o governo do estado do Paraná, não só aqui como Pernambuco também, e trocou o governador, né? Entrou aqui, mas depois que trocou o governador, ele decretou, se eu não me engano, moratória de 90 dias, eu nem me lembro se é esse termo. E eu já estava próximo do pagamento, aí prorrogaram mais 90, 120 dias. Isso aí quebra as pernas, mas por isso que eu falei desde o início. O fornecedor do governo, ele tem que estar preparado para isso. E como ele pode estar preparado? Não destinando 100% das suas vendas para o governo. E sim, 70%, 80%, 60% para o privado, que ele já faz o trabalho, e o restante para o governo. Você não pode ficar refém de uma venda dessa. E como que eu aprendi isso? Passando por esses problemas, porque de 2009 a 2012, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2014, 100% das minhas vendas era licitação. Passei o pão que o diabo amassou, por quê? Porque tinha alguns atrasos cometidos por mim, não o governo. Deixar isso bem claro, eu atrasei a entrega, eu recebia com atraso. Todas as vezes que eu segui contrato, entreguei dentro dos prazos, eu não tive problema. Então o fornecedor tem o hábito de falar assim, ó: primeiro, o órgão não paga, o órgão paga. Pregão eletrônico, isso eu posso falar do pregão eletrônico, paga. E eu vejo isso, não é só do Éder não, eu vejo isso de diversos segmentos que nós atuamos, tanto produtos quanto serviços, pelo Brasil todo. E por diversos portais, órgão federal, municipal, estadual, universidade, tudo isso. Não temos esse problema. Os problemas que acontecem quando o fornecedor erra. Outra coisa, político é tudo corrupto. Isso é o que eu mais escuto. Nem sempre. O empresário corrompe o político, na maioria das vezes. Muitos empresários entram em contato comigo, principalmente depois que virou para pregão eletrônico, querendo esquema. Ah, porque eu conheço, porque eu vou fazer isso. Então eu já não faço. Por quê? Porque isso aí não dá em nada. Isso não dá em nada. Então, de novo aqui, político é corrupto? A maioria, eu posso dizer, tá? A gente vê aí, a maioria, infelizmente. Duro falar isso na internet, só que a maioria dos fornecedores, grande parte dos fornecedores vão lá e corrompe o pessoal para favorecimento próprio, tá? Favorecimento próprio. Ainda existe corrupção? Então já respondi, existe. Muito menor do que é divulgado na internet, porque na internet não, nos noticiários, porque no noticiário você pensa que licitação é só corrupção, e não é, pessoal. Que 5, 10%? Nem isso. Olha a quantidade de licitação que acontece por dia. A mesma coisa do avião. Olha a quantidade de avião que voa por dia. São milhares. Quantos aviões caem num ano? Muito pouco em relação à quantidade que está voando. É a mesma coisa de
Pera aí que deu, esquentou aqui. Ô Lucas, dá uma ligada, não tá ligando? O que aconteceu esse ar? Ixi, acho que deu problema nele. Então abaixa a temperatura do outro lá. Beleza, pessoal? Esse eu acho que deu problema. Põe 20 ali. Vamos ver aqui, vamos ver o outro aqui, ó, o Herbert. No pregão presencial existe, infelizmente, mas essas empresas, quando chegar a ser a hora apenas do eletrônico, vão ter dificuldade de se adaptar. Ô Herbert, isso aí eu vejo direto também. A pessoa está acostumada com o pregão presencial, onde ela fazia os acordos, vem para o eletrônico e não ganha mais nada. E aí, meu amigo, aí aquele chororô, né? Aí vem atrás da gente, porque vê a gente participando de pregão na internet e ganhando os pregões, achando que esses pregões são tudo coisa armada. E não são coisa armadas. Todos os nossos processos são transparentes e lícitos. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, o Herbert colocou: alvará não entra. É isso mesmo, era só para tirar dúvida. Deixa eu ver qual mais. Então vamos continuar aqui. Aí de novo, outra pergunta muito comum aqui: por que a mídia bate tanto em cima do tema de corrupção? Porque qual dá mais noticiário, pessoal? Qual dá mais noticiário? A corrupção ou mostrar processos acontecendo, igual quantas obras do governo federal vêm acontecendo, e principalmente em rodovias, aeroportos, quantas obras positivas estão acontecendo no Brasil, pontes, tudo isso. Isso não mostra, principalmente porque a mídia tem uma rixa, uma briga com o governo federal. Mas e agora quando tem algo de corrupção que às vezes nem foi provado ainda? Então isso dá muito mais noticiário, infelizmente. Mas no Brasil, não só no Brasil, né? A mídia gosta disso, né? De mostrar mais as coisas negativas do que a positiva, infelizmente. Quem são os... porque a mídia bate tanto em cima desse tema, né? Quem são os corruptos? Os corruptos eu já comecei a falar um pouco deles. Não são só os políticos. Deixa eu só acenar aqui. Os fornecedores, tem muitos fornecedores que têm essa visão, que ele precisa fazer os acordos para ganhar o processo e também para ter vantagem em cima disso aí. E ele vai lá, oferece dinheiro para o órgão público, para o órgão público pregoeiro, ou para o pessoal ali para ter essa vantagem. Hoje mudou muito isso aí. Por quê? Está existindo muito treinamento, muita capacitação. O que eu via antes? O prefeito ganhava a eleição, ele ia lá, ele não trazia um pregoeiro, uma pessoa treinada para o departamento, uma pessoa que conhecia do processo. Ele pegava e trazia um amigo dele. Já montava aquele esquema para fazer dinheiro em cima disso. Infelizmente, mas era a realidade. Não só na prefeitura, mas o cara assumia uma instituição pública lá. Ele trazia pessoas do meio dele para fazer o negócio acontecer para o lado deles, né? Para o lado deles, porque esse pessoal precisa captar dinheiro, até mesmo para eleições, para comprar voto, tudo isso. Complicado isso que eu estou falando aqui, mas é a realidade que acontecia muito no passado e tem diminuído muito, principalmente com o processo sendo ele todo digital. De novo, pode acontecer falhas, coisa errada? Pode, mas cada vez mais eu vejo que isso vai diminuir, tá bom? E na licitação só tem corrupção, não é assim, acredito que menos de 10, 5% que aconteça isso mesmo, porque nós temos participado, de novo, por todo o Brasil, muito transparente e tranquilo o processo. E quando a gente identifica algo errado, usamos os nossos direitos para acionar o órgão e questionar ou barrar aquele processo, ok? Mas eu não sei como fazer isso. Se você é um cliente de consultoria do escritório, nós fazemos isso para você. Se você é um cliente pontual, contratou a gente, nós temos essa parte de assessoria também. Agora, se você quer aprender a fazer tudo isso, nós vamos abrir as inscrições do nosso curso, um único curso hoje em dia, nós concentramos todo o material num único curso. Final você já consegue se inscrever na lista, mas início de fevereiro você já consegue se inscrever no curso, tá? Os políticos são corruptos.
são corrompidos pelos fornecedores. Muitas vezes isso acontece mesmo. Deixa eu ver quem está fazendo pergunta aqui. Nascimento Engenharia, fala um pouco sobre mandado de segurança, sobre valores. Ô Nascimento, esse tema eu prefiro falar juntamente com o Dr. Júnior, que é o nosso sócio jurídico aqui, que atende nós nessa área. E vai ser na semana que vem. Na semana que vem, que dia que é a live da semana que vem? Terça-feira da semana que vem. Deixa eu ver aqui. Que dia que é? Não, eu acho que está errada a data. Confere a data aí. Confere o calendário. Dia 4, dia 11. É dia 11 ou dia 12? 11. Tá, então dia 11, terça-feira da semana que vem, vai ser o Dr. Júnior. O Dr. Júnior, ele é fera nessa parte. Então a gente pode tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema, sobre o mandato, você colocou seu mandato de segurança e os valores, ok? Aguardo você lá. Continuando aqui, a transparência diminui a concorrência? Claro que diminui. Fala, quanto mais transparente o processo, quanto mais digital o processo, quanto mais transparente, melhor é para todos. Por quê? Você consegue, eu me lembro de uma época que a gente conseguia visualizar somente a documentação do primeiro colocado no Comprasnet, que agora é Compras. E nos outros portais tinha uma dificuldade dessa análise da documentação. Você tinha que solicitar, era uma lenga-lenga você conseguir, tá? Beleza. Hoje não. Hoje praticamente toda a documentação está lá. Terminou o pregão, você abre. Então você consegue criar um histórico do seu concorrente, dos principais concorrentes teu, e você já consegue ver as falhas que eles cometem no processo. Então, ficou excelente isso aí, bem melhor. Então, a transparência no processo, ela traz mais empresas para participarem, porque entende que o processo não tem essa tal de corrupção que batem tanto na tecla, tá? A transparência, deixa eu ver aqui, a corrupção, ela afasta empresas, com certeza. Quantas vezes, quem atua com consultoria, nós somos consultores, nós não precisamos ir atrás do cliente. Pela autoridade que está sendo construída na internet, o pessoal vem até nosso trabalho, nós fazemos anúncio, às vezes divulgando o nosso trabalho, mas o pessoal vem até nós. Agora, para quem vai fazer o trabalho de captação e ir atrás de um cliente, ele já vai falar isso, eu não vou vender para o governo não, só tem corrupção lá, e isso acaba afastando as empresas. Então, qual é o papel da gente que está na internet? Mostrar que isso não é verdade, existe a corrupção, mas é uma parcela muito pequena de todo o processo, tá? De todo o processo. O que mais aqui? Acho que era isso, sobre esse tema. Pessoal, se vocês têm mais alguma dúvida para perguntar sobre isso daí, se vocês tiverem, e se tiverem sugestão de tema, igual o Nascimento falou para falar um pouco, vou até anotar aqui, mandato de segurança, para a gente falar com o Dr. Júnior na próxima live. Então, se vocês tiverem temas de interesse de vocês para a gente bater em cima, é só nos enviar aqui, que a gente sempre vai estar divulgando e comentando, procurando deixar esse bate-papo sadio para que todo mundo cresça e aprenda durante o processo, né? Acho que é isso aí, né, pessoal? Alguma dúvida mais? Podemos deixar agora terça-feira que vem. Tem o Edson Éder. Tem um cliente que teve um contrato aditivado de transporte escolar, porém devido ao aumento considerável do combustível, ele quer pedir um reequilíbrio financeiro. Cabe nesse caso? Sim, claro que cabe. Tudo, na verdade, é assim. Precisa pegar o contrato inicial, esse contrato aditivado, e daí nós temos que ver nesse contrato o que ele diz com relação a isso. Mas você pode pedir o realinhamento. Pode pedir sim, principalmente combustíveis, pelo amor de Deus. Olha só, há 2 anos atrás, quanto estava a gasolina, quanto estava o álcool e quanto está agora. E mesmo que dê uma queda, mas essa queda não vai voltar naqueles valores que eram antes. Você entendeu? Então, cabe sim.
para isso, qual que é a minha orientação? O que a gente faz aqui quando o cliente nosso nos questiona isso? O departamento jurídico vai analisar o contrato e vai entrar. Nós fizemos isso com a Prefeitura de Campinas. Nós tínhamos vencido ali um pregão antes, eu acredito que foi, não me lembro se foi final de 2020, de 150 mil quilos de arroz, tá, para entregar para a Prefeitura, para a Secretaria de Educação da Prefeitura de Campinas. Nós entramos com realinhamento de preço, não teve negociação de forma alguma, e olha quanto subiu o arroz. O arroz antes a gente negociava o saco de 5 quilos, se eu não me engano, a R$12, R$13. Hoje não tem como, hoje o custo desse produto está mais alto que isso, e não teve como mexer no realinhamento. Aí nós solicitamos nossa desclassificação e eu acompanho esse processo. Para você ter ideia, os 5 classificados, nós ficamos em primeiro e nós participamos com a indústria, uma das maiores do Brasil. Todos os 5 primeiros desse, já estava no último, que era, se eu não me engano, 6 participaram, solicitaram desclassificação, não tinha como honrar o preço, subiu demais e o órgão não aceitou o realinhamento de preço. E aí? Pedir desclassificação, não tem o que fazer, não tem como, você não vai entregar com prejuízo, né? A Raquel colocou defesas para multas e sanções. Vou anotar aqui, Raquel. Raquel, terça-feira que vem com o Dr. Júnior. Aí a gente fala sobre esses 2 temas. O mandato de segurança ao Siqueira. Bom dia, Siqueira. E no caso de contrato, a Manuela é nossa cliente de consultoria. E no caso de contrato estar assinado e ficar inexequível. Ô Manuela, me explica melhor aí. Você está dizendo assim, não contrato nosso, né? Que nossos contratos não tem esse problema, pelo menos de quando você contratou nosso escritório para cá. Mas você está falando quando o cliente... Ó, a Raquel falou que vai estar presente. Estou olhando para baixo que eu estou olhando no celular. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Siqueira, pessoal, quer uma consultoria na região ali nordeste do Brasil, Salvador, fala com Siqueira. E a Raquel também é consultora em Santa Catarina. Raquel, não sei se você sabe, estou me mudando para Florianópolis, porque nós estamos montando o 3º escritório lá, tá? Eu não sei se eu entendi, Manuela, pode ser que seja contrato seu anteriormente à nossa atuação. No caso de contrato estar assinado e ficar inexequível o valor, precisamos ver o contrato. Precisa ver o contrato, doutor Júnior, doutora Priscila, ver o que pode ser feito nesse contrato. Em último caso, se vai ter um prejuízo. Pessoal, isso aqui eu estou falando que a gente faz aqui, tá? Mas se for ter um prejuízo muito grande pro fornecedor, nós temos que procurar cancelar esse contrato ou majorar, realinhar os preços, readequar os preços, ok? Pessoal, isso aí. Por hoje chega. Bate-papo não quero... vamos lá. Raquel. Mas que barbaridade. Floripa é show. Bem-vindo a Santa Catarina. Você está onde, Raquel? Vou fazer uma visita para você. Eu vou estar indo para Santa Catarina semana que vem, mas há negócios lá já ligado ao escritório de Floripa. Mas eu devo dar uma passada até março aí no teu escritório, ok? Quem sabe podemos fazer parcerias. Pessoal, é isso aí. Um abraço, até terça-feira da semana que vem. E amanhã tem live. Nós vamos bater nesse mesmo tema no YouTube. Por que no YouTube, pessoal? Porque nem sempre a nossa audiência do Instagram e o horário do Instagram são as mesmas pessoas que estão lá no YouTube. Nós já testamos isso aí. Então nós vamos bater sobre esse mesmo tema quarta-feira às 15 horas no canal do YouTube do ProListação. E você que quer ser um parceiro do ProListação, quer ter o seu escritório em parceria com o ProListação, entre em contato conosco que nós estamos abrindo escritório por todo o Brasil. Um abraço a todos, pessoal.